do Irã. 8 horas e 16 minutos, a gente começa então a analisar tudo o que aconteceu nas últimas horas nos Estados Unidos, no Irã, a partir desses ataques dos Estados Unidos. E para isso eu convido aqui para o nosso O Povo News o professor Paulo Velasco, ele que é professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Professor Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Um dos principais pontos, preocupações das autoridades internacionais da ONU diz respeito à resposta do Irã após a entrada oficial dos Estados Unidos nessa guerra, professor Paulo. Algo que tem que ser bastante calculado, porque os Estados Unidos também já fizeram vários alertas caso o Irã tenha aí alguma atitude mais radical. Na sua avaliação, qual deve ser a reação mais contundente do Irã diante aí de toda essa pressão norte-americana após o ataque ao que é considerado aí fundamental nesse projeto nuclear do Irã, a usina de Fordow e também outras instalações? Muito bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Certamente a gente reconhece, claro, que dificilmente, né, um ataque desse tipo, dessa monta, vai ficar sem resposta por parte do regime dos ayatollahs, né, apesar de toda a vulnerabilidade do Irã, né, o país de fato, né, ele tem revelado, né, fraquezas importantes, né, Israel muito rapidamente conseguiu controlar parte do espaço aéreo iraniano, né, o Irã perdeu aliados importantes no entorno regional, estão muito enfraquecidos, né, o caso, né, do Hezbollah no Líbano, do Hamas na faixa de Gaza, os próprios Houthis no Iêmen também enfraquecidos, né, tivemos a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, o Irã enfrenta, né, no âmbito interno uma crise econômica importante já há muito tempo, até por força das sanções aplicadas, né, contra o programa nuclear iraniano. Então há uma vulnerabilidade, mas, né, o tipo de agressão que não fica sem resposta, né. Imagino que a essa altura, né, a liderança política e religiosa do Irã, né, deve estar pensando, né, em como responder, né, mas como você muito bem coloca, tem que ser uma resposta calibrada e pensada com muito cuidado para não provocar efetivamente uma escalada muito significativa dessa tensão, né, um conflito que já dura mais de uma semana, desde que se iniciaram as agressões israelenses contra o território persa, né? Há algumas possibilidades de resposta, né? Talvez a mais natural e fácil, porque já aconteceu em outros momentos, seria o Irã atacar bases militares norte-americanas na região do Oriente Médio, né? Há algumas bases importantes, né? Uma base no Catar, que é a mais importante de todas, há uma base da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein, há cerca de 40 mil soldados americanos espalhados por bases no Oriente Médio, né, lembrando que Bahrein e Catar ficam do outro lado do Golfo Pérsico, muito próximos, né, esses países do território iraniano. Então, né, parece natural que uma resposta pudesse ser, né, a justamente estruturas militares norte-americanas, né, e soldados americanos que ficam na área. Mas não é a única possibilidade, né, há outras, né, então, atacar, por exemplo, instalações, representações diplomáticas ou consulares norte-americanas também no Oriente Médio, é algo que também já aconteceu em outros momentos, né, isso, claro, impactaria também os Estados Unidos de certa maneira. Afinal de contas, seus diplomatas seriam alvo, né, de alguma resposta iraniana. Ou, eventualmente, até, né, instalações civis, né, empresas americanas na região do Oriente Médio, escolas internacionais, né, espalhadas pela região onde estudam, né, filhos, né, também de norte-americanos. Então, há algumas possibilidades para o Irã. Claro que o Irã não tem capacidade militar de lançar um ataque, né, ostensivo ao território norte-americano, mas podemos pensar até na eventualidade de algum tipo de ato terrorista, né, em território americano, né, ou por um lobo solitário, né, ou até, né, por alguma célula, né, que exista em território dos Estados Unidos, e são muitas, né, ligadas aí ao regime iraniano. Então, há algumas possibilidades de resposta, mas fato é, né, que os ayatollahs têm que calibrar bem, né, qual vai ser a resposta para não provocar uma escalada e aí sim uma entrada em definitivo dos Estados Unidos no conflito, que poderia ser, claro, devastador para o regime, culminando inclusive com a própria queda do regime, né, que já há 46 anos está no poder no Irã. Professor, já